Eu já tô doidinho pro chinês já trazer a vacina para eu vacinar o povo todinho dessa faculdade aí com vacina chinesa. Eu ouvi o Dória aqui agora. Você tá gravando, só um detalhe, eu não vou falar mais bobeira. O Dória, gente. Nossa. Epa. Peraí. O Dória deu Você tá entrevista. tentando desgravar aí? Não, estou tentando colocar a tela cheia aqui. Não. O Dória deu entrevista agora, disse que começa a vacinar no final de novembro. Deus quiser, porque... Professor, só podia dar aí pontos para quem ligar a câmera, porque esse negócio de ficar assistindo aula sem câmera ligada é ruim, você não vê ninguém, ninguém vê Não, ninguém, pode e deixar aí assim. vai. Fique à vontade. Desafio o povo, dá uns pontinhos extra. Dá uns pontinhos extra, professor. Dou, depois a gente fica gravado, não tem importância não. Aqui tem a Agna, tem a Amanda, o Ayrton, Denison, Giovana, Jameson, Elton, Esther, Felipe, João Henrique. João Henrique está 2 vezes, entrou 2 vezes. Parabéns. Esse é aplicado, viu? Gosto assim, na sexta-feira, parabéns. 2 vezes, viu, João Henrique? Aí eu vou te dar presença 2 vezes. O Pedro, Isso é Rosana, bem gosto de Tainara, estudar. Thalita, Thales, Tailine e Vitor, né? Gente, boa noite para vocês, então, tá? Gente, a sala de aula de vocês tá arrumadinha, bonitinha. Tá lá na nossa sala de aulas. Vocês podem entrar e já podem dar uma olhada. Semana passada, o vídeo da semana passada eu postei lá agora à tarde. Então, tá tudo lá, tá? Postei o material também. E o material está em publicações. Tá sim, é no YouTube, o Ayrton. Só tem um vídeo, na verdade. Ah, não. Aqueles 2 vídeos lá que você viu, realmente, tem 2 vídeos lá que é aquelas webinar da apresentação das aulas, da apresentação da aula, e daquela palestra de seminário de direitos humanos que teve na primeira semana. Então, esses 2 não estão abrindo. Agora, o nosso da semana passada, eu estou com ele aberto aqui agora, o Ayrton, tá? E ele está no YouTube também, então não tem como não abrir, tá bom? Lá tem um canal lá, vocês podem pegar e olhar. Mas conferem lá novamente, conferem lá novamente, e aí vocês me avisem qualquer coisa, tá bom? Gente, na semana passada, nós falamos, então, da filosofia do direito, a necessidade de a gente estudar filosofia e, principalmente, desenvolvermos a consciência crítica, né? Uma consciência crítica, que é aquilo que os filósofos chamam de atitude filosófica. Isso é muito importante, pois nós não podemos estar alheio ao direito positivo que é nos colocado no nosso dia a dia. Então, nós precisamos discutir o que é direito, para que serve o direito, qual a finalidade do direito, qual o objetivo, as funções do direito dentro da sociedade, quem criou o direito, qual o objetivo do direito da sociedade. Então, essa é uma disciplina muito interessante dentro do curso nosso, né? Vocês estão estudando aí o direito, vocês estão estudando as leis, o sistema jurídico, mas nós precisamos entender os princípios basilares que formam os nossos ordenamentos jurídicos, as nossas leis. Alguém criou essa lei, que nós obedecemos, que nós vivemos debaixo dela, mas nós, então, temos que questionar.
nós temos que saber qual o objetivo desse ordenamento jurídico que vivemos. O legislador, ele criou e ele queria manter a estrutura social, ele queria transformar a realidade que nós estamos vivendo. O que ele queria fazer? Esse direito é para manter uma estrutura de poder, ou esse direito é para buscar aquilo que os filósofos chamam de justiça, buscar a justiça e fazer com que a sociedade seja uma sociedade melhor, uma sociedade mais igual, onde não haja tanta desigualdade social, onde haja oportunidades. Então, essa disciplina é uma disciplina pertinente, é uma disciplina muito interessante e que nós não podemos deixar de dar o valor necessário a ela. É importantíssimo, então, de nós buscarmos e analisarmos os princípios que constroem esse ordenamento jurídico do qual nós vivemos. Todos os filósofos, eles nos chamam a atenção nesse quesito. Então, nós precisamos, não podemos desprezar. Essa é uma disciplina que cai muito dentro nos exames da ordem, justamente por causa dessas particularidades. Pois bem, e aí, vamos lá, deixa eu apresentar essa tela para vocês. Vou compartilhar a tela com vocês. Estão vendo aí, gente, esse slide? Alguém pode desmarcar? Sim ou não? Ou desmarcar ou escrever no chat aí. Isso, beleza, Giovana. Então, vamos lá. Então, na semana passada, nós falamos sobre as propostas da filosofia do direito, as metas da filosofia do direito, né? O objetivo dela, tá? E paramos aqui nesse conceito trabalhamos esses dois conceitos de filosofia do direito, tá? O primeiro conceito é esse conceito aqui. Opa, deixa eu diminuir aqui. Esse primeiro conceito aqui é o conceito de Miguel Reale Júnior, aliás, que é uma das figuras mais proeminentes que nós temos no estudo filosófico brasileiro, né? Então, ele nos falava que a filosofia do direito era a perquisição permanente, desinteressada das condições morais, lógicas e históricas do fenômeno jurídico e da ciência do direito, tá? E o outro conceito que, quando nós finalizamos nossa aula, foi a de Eduardo Carlos Bittar, né? Eduardo Carlos Bittar nos afirma que a filosofia do direito é um saber crítico a respeito das construções jurídicas erigidas pela ciência do direito e pela própria praxis do direito. Mais que isso, é sua tarefa buscar fundamentos do direito, seja para cientificar-se de sua natureza, seja para criticar o assento sobre o qual fundam as estruturas do raciocínio jurídico, provocando, por vezes, fissuras no edifício que por sobre as mesmas ergue, né? Então, esse aqui é um outro conceito muito interessante, e eu trouxe esse conceito de Carlos Eduardo Bittar, porque ele já conceitua a filosofia do direito, já bem na introdução, bem no início, lá no capítulo 9, na página 9, até na página 60, ele discorre sobre esse assunto que nós trabalhamos na aula passada com vocês. Então, ele fala da importância da filosofia do direito, por que estudar a filosofia do direito, para que estudar a filosofia do direito, quais o conceito, se é que pode dizer assim, ou quais os conceitos, segundo os filósofos do direito, sobre o que vem a ser essa ciência que nós estamos estudando, quais os objetivos dela. Então, está tudo isso escrito lá
no capítulo, na introdução, que vai da página 9 a 64, se eu não me engano, 68, e que vocês, que é muito interessante vocês fazerem uma leitura sempre prévia desse assunto, para não ficarem tão perdidos nessas aulas, tá? Esse livro, o livro de Carlos Eduardo Bittar, Curso de Filosofia do Direito, tá? Eu baixei ele em PDF, ele tem ele na biblioteca virtual, mas alguns de vocês estavam falando que estava com difícil acesso à biblioteca virtual, estava demorando muito a entrar, eu resolvi baixar o curso de Filosofia do Direito, tá? E curso de Filosofia do Direito, e ele está lá para vocês, disponível lá em apresentações, ok? Pois bem, falamos também sobre a aplicação do direito no nosso dia a dia, e agora nós vamos começar a trabalhar com vocês a filosofia do direito, filosofia do direito na Idade Antiga. Mais especificamente, nós vamos trabalhar a filosofia do direito na Grécia Antiga e em Roma, pois o pensamento filosófico nesses dois períodos, tá? Eles predominaram na Idade Antiga. Então, a Idade Antiga, ela vai do terceiro século, mais ou menos, antes de Cristo, segundo alguns historiadores, e vai até a queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo. Mas por que nós vamos começar a estudar a filosofia do direito pelos filósofos da Grécia? Porque foram os primeiros a se preocuparem com o que é o direito, o que é a justiça, a questão da igualdade, tá? A questão da liberdade. Então, eles foram os primeiros pensadores a se debruçar sobre o pensamento sobre as questões jurídicas, sobre o direito de uma maneira geral. Depois que o Império Grego caiu e foi substituído pelos romanos, os romanos assimilaram todo o legado grego e então passaram a praticar os princípios trabalhados pelos gregos e pensados e debatidos e discutidos pelos gregos. Os gregos, eles não eram tão efetivos, eles se debruçavam muito na discussão, ficavam muito na parte teórica sobre o pensamento do direito. E os gregos, eles pegaram essas ideias, pegaram todo o legado, os romanos, aliás, pegaram todo o legado dos gregos sobre o pensamento do direito, e então coloca isso e transforma isso numa prática. Então, é muito importante nós estudarmos a filosofia antiga, que dá a base para as diversas concepções que nós vamos encontrar na Idade Média, moderna, e chegando nos nossos dias, na Idade Contemporânea, tá? Só um instantinho. Alguém chamando. Pois bem, né? Nós, na semana passada, nós discutimos aí a filosofia, o que é a origem, e vamos então começar então a discussão aqui sobre o que vem a ser direito, né? Nós vamos trabalhar com vocês as ideias principais dos gregos. Nós já fizemos uma pequena introdução com vocês, falando sobre Sócrates e Platão na semana passada, né? Mas
E aí, hoje nós vamos já falar um pouquinho a respeito do que vem a ser, do que vem a ser a filosofia para os gregos, né? Cadê aqui a tela? Eu tirei ela aqui. Bom, mas antes da gente falar, entrar diretamente sobre os conceitos trabalhados pelos filósofos gregos, nós deveríamos fazer algumas considerações. Primeiro, quando se fala em filosofia do direito na antiguidade, nós devemos entender que neste período, especificamente, não havia uma divisão, tá, entre uma divisão propriamente dita entre os ramos do saber como nós temos hoje. Essa divisão que nós temos hoje é uma divisão muito mais pedagógica para a gente entender a concepção histórica e entender a realidade dos temas debatidos no decorrer do tempo, tá? Não há uma divisão da filosofia, tá? Nós estamos trabalhando isso com você, nós já estamos trabalhando esses períodos da filosofia, do direito, mas isso a gente precisa deixar bem claro que não há várias filosofias específicas e pertinentes de cada período histórico, senão uma questão muito mais pedagógica, tá? E uma questão muito mais pedagógica. O que há, e o que é preciso a gente lembrar o tempo todo, é que há uma filosofia que trata de áreas, de uma determinada área do conhecimento, que naquela época acoplava uma série de outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, os estudos matemáticos, a física, a retórica, a lógica que vocês estudaram semana passada, a ética, o próprio direito, a economia, a biologia, a cosmologia, enfim, uma série de outras disciplinas que eram tratadas como uma disciplina única. Então, a filosofia para os gregos era considerada a ciência altur, a ciência superior, a melhor das ciências, tá? A melhor das ciências, mas ela era considerada como um todo. E nesse sentido, gente, a discussão, então, o tempo todo nossa, sobre a justiça e o direito, tá? Ela surge no debate da Grécia Antiga, e ele vai estar relacionado com outras áreas do conhecimento. No slide que vocês já estão vendo aqui, por exemplo, né, a noção de justiça, que é um dos principais temas da própria filosofia, ela está relacionada com outra área do conhecimento, a matemática. Ela está relacionada, inclusive, com uma figura geométrica que é o quadrado, que dá uma noção de igualdade. Justiça está relacionado com igualdade. Mas daqui a pouco a gente vai voltando para falar aí. A gente não tem que fazer algumas considerações antes. A justiça, a filosofia do direito, ela vai ganhar, ela é discutida entre alguns filósofos pré-socráticos, mas é com Sócrates, Platão e Aristóteles que as principais noções de leis, de ética, de moral e de justiça serão trabalhadas, tá? No entanto, a noção, por exemplo, de justiça e da própria filosofia, aqui neste período, ela está relacionada com a própria mitologia grega. Então, todas as noções de direito que nós vamos ver neste período pré-socrático, a própria filosofia define, questiona, argumenta racionalmente sobre justiça, mas, por outro lado, também vai relacionar essas questões, muitas vezes, com a questão da própria mitologia
e a própria cultura grega, tá? Então, a gente precisa destacar isso daí. Outra noção muito importante neste período, esse período anterior a Sócrates, conhecido, então, como período pré-socrático, é a discussão entre de que, temes e cosmologia. O que é isso, né? De que, ou disse, é a personificação da justiça da mitologia grega. Ela é a filha de Zeus. Vocês já viram essa figura aí da deusa da justiça com uma balança na mão, tá? Então, a justiça, ela era sempre personificada como a filha de Deus. E, por sua vez, né, na mitologia grega também, nós tem a mãe de que chamava Dice, também conhecida como Temis. Ela seria a deusa, né? Ela seria, então, a deusa guardiã dos juramentos dos homens e da lei. Ambas, as duas, mãe e filha, têm um papel fundamental na mitologia grega, que era colocar ordem e dar a cada um o que lhe é devido. Veja este lema, dar a cada um o que lhe é devido. Depois nós vamos trabalhar essa frase mais profundamente, pois ela foi retomada principalmente por Aristóteles lá na frente, né? Bom, inicialmente, lá nos contos de Hesíodo e Homero, ou em Sófocles também, a noção de justiça sempre vinha acoplada com a ideia de cosmologia. O que seria cosmologia? Cosmologia, segundo os gregos, era uma ordem conhecida, uma ordem pré-estabelecida, era uma ordem que trazia harmonia dentro do universo. Então, cosmologia seria o estudo desta ordem, o entendimento desta ordem, como a natureza estava dentro de uma ordem específica que funcionava tudo de maneira perfeita e harmônica dentro do universo. Segundo a visão grega, a natureza, que também era chamada de physis, né? Física, atenderia, então, a essas leis como se todo o universo fosse algo harmonioso. Então, se tudo estivesse funcionando bem, haveria ordem e haveria harmonia. Bom, aí vem a questão. E o que a cosmologia tem a ver com a justiça? Ora, a ideia de justiça para os gregos estava muito relacionada com a ideia de cosmologia e com os deuses. A vida boa é a vida justa, e a vida justa é aquela que estaria conforme a ordem e conforme o universo. Mais tarde, muito mais tarde, Aristóteles vai chegar a afirmar e definir a justiça como dar aquilo que se deve a quem lhe é devido. Isto é, o justo é o que se encaixaria dentro da ordem cosmológica, e ele queria dizer que a primeira noção de justiça que decorre da própria mitologia seria a ideia de ordem, de estabelecer um parâmetro justo, de equilíbrio. E essa noção de justiça, então, ela era simbolizada por uma balança bem equilibrada. Se houvesse um desequilíbrio na balança, ainda assim, se houvesse um desequilíbrio na balança, havia, então, uma dissonância, vamos dizer assim, com o cosmos, e aí nós teríamos a injustiça, né? Então, as leis nesse sentido, aqui para os filósofos pré-socráticos, primeiramente,
é, serviriam para a gente entender como é o universo, como ele foi criado e qual o objetivo do universo. O objetivo do universo era que todos pudessem viver ali de maneira harmônica e dentro de uma ordem pré-estabelecida pelos deuses. Pelos deuses. Justamente, Giovana, faria parte, então, da vingança penal? Sim, no sentido de que se houvesse um rompimento dessa estrutura, desta ordem estabelecida, que atrapalhasse o perfeito funcionamento do cosmos, então haveria aquilo que eles chamavam de injustiça. O mundo estaria desorganizado, então precisaria de reparos, né? Então, uma coisa que era seríssima na concepção dos judeus era a desobediência das leis. Essa ideia vem dos pré-socráticos e ela vai ser retomada com muita força por Sócrates, Platão e Aristóteles. Todos três vão afirmar que a desobediência nas leis, né, seria a dissonância, seria o desequilíbrio, seria o desacordo, não só com o Estado, com a polis, com a cidade, mas também com o próprio mundo. Então, essa é uma ideia que é uma primeira ideia de justiça. Justiça serve para garantir a ordem. A justiça serve para garantir a estrutura da realidade, né? Vejam bem nesse slide que vocês estão vendo aí, Pitágoras de Samos é um dos pré-socráticos bem eminentes que nós tivemos. Ele relaciona, então, a ideia de justiça com uma figura geométrica, como vocês podem observar aí. Essa figura geométrica seria o quadrado. Antes, ele afirmava que a essência e o princípio de todas as coisas são os números. E na concepção de Pitágoras de Samos, Deus é o número perfeito e dele tudo emana, tá? Então, a justiça para ele simbolizava essa figura aritmética, uma determinada figura aritmética. Então, para ele, a figura aritmética que mais simbolizava a ideia de justiça era o quadrado. Por que o quadrado? Porque o quadrado é uma figura geométrica caracterizado por 4 lados, e esses 4 lados são iguais, né? Então, a justiça na concepção de Pitágoras é que a justiça tem a ideia de proporção e igualdade, tal qual a relação aritmética entre os lados na figura de um quadrado, né? E essa ideia de Pitágoras de Samos, ela vai ser muito importante, pois ela vai nos trazer a ideia, na concepção um pouco mais moderna, a respeito de justiça, de que justiça é a igualdade entre dano e reparação, entre prestação e contraprestação. Se você fez um mal, você tem que reparar esse mal, seja de maneira pecuniária ou não. Se você deixou de pagar alguma coisa, se você tomou alguma coisa, você deverá pagar isso aí de alguma maneira. Então, essa é uma ideia, uma primeira ideia de justiça. Justiça tem tudo a ver com ordem. Para que haja ordem, tem que haver obediência, obediência das leis. As leis eram consideradas boas, pois as leis, elas vieram para garantir a estrutura, a ordem do cosmos, ela veio para garantir a vida boa. Quando a sociedade
estivesse doente, quando os aumentos de violência fossem altos, quando as desigualdades entre as pessoas fossem muito exacerbadas, isso era porque alguma coisa no cosmos estava errado, né? Então, isso aqui foi muito importante, pois Aristóteles, e depois a gente volta aqui, ele vai desenvolver ideias, vai desenvolver os conceitos de justiça distributiva, justiça comutativa e justiça corretiva, a partir desta ideia de igualdade entre dano e reparação, e prestação e contraprestação. Não vou falar aqui agora o que é justiça distributiva, corretiva e comutativa, aqui agora nesse instante, pois nós vamos falar aqui já, quando estivermos falando de Aristóteles. Dante Alighieri, né, filósofo italiano, ele também vai escrever e vai falar sobre o direito na Idade Média, né, que direito deve ser sempre baseado na ideia de proporcionalidade, tá? César de Beccaria, tá? Ou Beccaria, para muitos de vocês que estão aí na sala, que gostam de direito penal, escreveu Dos Delitos e das Penas, né? Ele vai afirmar, no próprio livro Dos Delitos e da Pena, ele vai trabalhar a ideia de necessidade de proporcionalidade entre o delito e a pena. Ou seja, para cada delito cometido por uma pessoa, deve receber uma pena proporcional para isso, né? Muitíssimo interessante essas ideias. Nós vamos debatendo com vocês e mostrando isso no dia a dia. Bom, neste período pré-socrático, gente, neste período pré-socrático, vai surgir um grupo de pessoas aí que criticavam a realidade, né? Esse grupo de pessoas eram os sofistas. Os sofistas, eles são considerados na história como os primeiros professores, pois eles ensinavam e eles cobravam. E eles andavam perambulando pelas ruas da Grécia Antiga, e eles questionavam, eles faziam a crítica muito forte da sociedade vigente naquela época. A maioria dos sofistas não eram gregos, eles eram estrangeiros que vieram morar na Grécia, se restabeleceram ali, e lógico, eles sofriam na pele aquilo que o estrangeiro, aquele que é de fora, sofre dentro de um outro país, de outra região que é alheio. E então, eles criticavam muito, eles faziam uma crítica social muito grande. Os gregos falavam, criaram uma democracia e falavam que todos são iguais, que todos eram iguais diante na sociedade e que tinham direito a escolher os seus representantes, os seus governantes. Essa é a ideia básica, é uma das ideias, é um dos pilares básicos da democracia grega. Pois bem, mas os sofistas, por exemplo, eles criticavam. Quem é que pode escolher? Todos são, o povo, de uma maneira geral, são iguais? O povo pode escolher os seus representantes? Então, ele criticava e falava, não, o povo que escolhe os representantes são somente aqueles que têm que têm um alto poder aquisitivo. Então, vejam, as críticas sociais que eles faziam contrariavam muita gente, né? E eles questionavam a moral das pessoas, tá? E eles afirmavam que que as leis, que a moral de uma sociedade, elas não deveriam ser uma moral absoluta.
que não haveria uma justiça absoluta. A moral estava relacionada com a justiça. E que não haveria uma justiça absoluta, pois a moral de uma sociedade, de um povo, muda de acordo com o contexto político, social, muda de acordo com governantes, muda de acordo com a ideologia. Eles faziam essa afirmação. Isso aí era alguns tipos, era uma forma de pensamento que contrariava os governantes e contrariava também muitos dos filósofos, né? E chamou muita atenção, por exemplo, de Sócrates. Sócrates não via isso com os bons olhos, pois, segundo a concepção da maioria dos filósofos daquela época, as leis, elas deveriam ser absolutas, mas elas tinham um caráter de imutabilidade. E vem aí os sofistas e criticavam essa realidade e falavam e faziam outra afirmação, né? Vejam, aí nós temos outro pré-socrático, nós temos aí Protágoras. Protágoras, ele vai ter o seu lema, a sua máxima filosófica é: o homem é a medida de todas as coisas. E o que ele queria dizer aí? Ele queria dizer o seguinte, que o certo e o real devem ser sempre avaliados em relação às necessidades do homem. O certo ou o errado, isso depende do contexto, isso depende da necessidade, isso depende da situação. Ele fazia essa afirmação. O que ele está dizendo nada mais era do que afirmar que os valores são relativos. Os valores, eles são relativos, e não mais valores absolutos. Pois o homem era o princípio de todas as coisas, e não a natureza, e não a própria natureza, tá? Então, era uma realidade que chamava muita atenção de filósofos, como, por exemplo, Sócrates. Sócrates não via com muito bons olhos a figura dos sofistas, não simplesmente por causa da crítica social que eles faziam, mas na concepção de Sócrates, o conhecimento não deveria ser cobrado. O conhecimento deveria ser transmitido como um ideal, como uma necessidade, e não as pessoas viverem desta ideia de cobrar para ensinar, né? Então, Sócrates, ele questionava essa conduta específica. Sócrates questionava a conduta específica, então, dos sofistas, né? E só um instante. Sócrates, gente, ele tem um papel fundamental, né, na sociedade. Ele foi considerado o maior dos filósofos, né? Ele impactou muito a sociedade grega com as suas ideias, né? Sócrates, ele não tinha o costume de escrever nada, mas ele andava com um grupo de pessoas, na maioria dessas pessoas eram jovens como vocês aí, e eles saíam ensinando esses jovens, andando pelas ruas, pelas praças públicas, debatendo e mostrando as realidades, né? Um dos filósofos mais proeminentes seguidores de Sócrates foi o próprio Platão, né? E Platão é que escreveu muitas coisas a respeito de Sócrates e das ideias de Sócrates, né? Bom, mas sobre Sócrates, há dois pontos muito importantes para ressaltarmos, antes da gente falar um pouquinho da concepção dele sobre direito, ou sobre justiça, ou sobre leis, né? O primeiro ponto é que Sócrates, ele foi acusado
pela sociedade, principalmente pelos manda-chuvas da sociedade, né, ludibriados, entre aspas, assim podemos dizer, pelos próprios sofistas, que estava corrompendo a sociedade, principalmente trazendo outros valores que não eram aceitos pelo costume ou pela moral da sociedade grega. Então, Sócrates, ele foi condenado à morte. Sócrates, ele foi condenado à morte, só que antes de ser condenado à morte, lógico, ele teve oportunidade de se defender. E, segundo Platão, ali naquele momento em que ele elabora sua própria defesa, ele vai utilizar-se de argumentos racionais e demonstrativos para ganhar a discussão e se livrar das acusações. Então, ele vai utilizar-se da filosofia, ele vai dar uma importância muito grande à retórica, e com o objetivo de se livrar, de livrar-se das acusações das acusações. E em segundo lugar, tá? E tudo isso estava documentado, tá? Em Apologia de Sócrates, escrito por Platão, em A República, a Política, também estava escrito isso, tudo isso falado por Platão. Um outro segundo ponto que a gente gostaria de destacar era que Sócrates, ele foi condenado à morte, mesmo tendo feito uma defesa muito boa, utilizando argumentos racionais, ele foi condenado à morte. E aí os seus seguidores providenciaram um meio dele fugir, porque achavam que ele tinha sido condenado de maneira injusta. Só que ele prefere muito mais seguir a decisão, e a decisão falava da condenação dele da morte. Por quê? Porque para Sócrates, e aqui é importante nós observarmos isso, porque para Sócrates, a noção de justiça estava explícita. A noção de justiça, para ele, já tinha sido dada, já tinha sido colocada, então que deveria ser cumprido. Para Sócrates, a noção de justiça não estava mais num aspecto mais como cosmológico, como pensavam os pré-socráticos, mas já estava no próprio momento vivido por eles mesmos. Ou seja, ele havia participado de um julgamento, sido acusado e condenado. E a lei que afirmava isso. Ora, o que dizia, o que ele queria dizer? Se está escrito na lei, se a lei foi criada a favor dos homens, para o bem da sociedade, ora, então todos têm que obedecer aquilo que está determinado na lei, tá? Então, o que ele está nos dizendo o que ele nos está falando é sobre a importância da obediência às leis para a manutenção da ordem, tá? Peguem essas palavras específicas. A obediência à lei. Primeiro, a lei é boa. A lei é boa. Ela foi criada racionalmente para garantir uma vida boa, para que a ordem seja mantida, tá? Ora, se houver qualquer desavença, problema na sociedade, é porque há uma desarmonia, um desacordo, um desequilíbrio. Para que se restaure a ordem, é necessário, então, que a lei seja aplicada e respeitada. Nesse sentido, deveria-se obedecer às leis de maneira incondicional,
pois elas foram criadas de maneira justa, ok? Outro ponto muito importante a ressaltar-se nas ideias de Sócrates também são as ideias no que diz respeito à ideia de democracia, tá? A noção de democracia, ela vem acompanhada literalmente com a ideia de justiça, pois para Sócrates e para a democracia ateniense, né, apesar de nem todos votarem ou entrarem em discussões políticas, tá, a justiça ou a injustiça poderiam ser feitas por meio do discurso, poderiam ser feitos por meio da oratória, tá? Então, os sofistas, eles criticavam e falavam que nem todo mundo poderia votar e escolher o seu governante. Mas para Sócrates, as pessoas tinham a oportunidade de ir para as ágoras, para ir às praças públicas e ali debater, bastando pedir a palavra, né? Em outras palavras, né, quando a democracia ocorre, surge, de certo modo, a possibilidade, então, de defesa e do discurso e um certo tipo de julgamento. Platão, que é discípulo, né, Platão, que é discípulo de Sócrates, ele escreve no livro A República e fala que ele diz que a defesa de Sócrates no seu julgamento era muito mais um processo dialético, era muito mais um processo de diálogo, era muito mais um processo para chegar a uma determinada definição, era muito mais muito mais um debate dialogado, né? Um debate em forma de diálogo, um debate de ideias para chegar a alguma realidade. Então, Platão, lá no livro que ele também escreveu, falando sobre Sócrates, na República, tem uma parte interessante que ele pergunta, Sócrates escreve falando sobre, Platão escreve falando sobre Sócrates. O que é ser justo? O que é justiça? E aí ele vai discorrendo naquele capítulo, naquele texto, né, os diálogos de Sócrates e os diálogos ali que vai tentando justificar o que é ser justo, o que é ser justo. Ser justo seria ater-se à bondade, pegar-se a coisas boas. Ser justo é fazer o bem. Ser justo é respeitar. Essa deveria ser uma conduta, um caráter daquele que praticasse justiça, ou seja, ser uma pessoa boa. Então, Platão vai afirmar: ser justo é apegar-se à bondade, é dar aquilo que é devido, a quem lhe é devido, né? Ou seja, ser justo era algo bom. Ainda, nós deveríamos também destacar as palavras de Aristóteles, né? Ele também escreveu nas suas aulas, lá no Liceu, né? Sobre a apologia de Sócrates e sobre os temas que também Sócrates trabalhou, né? E ele afirmava, tal qual Platão, a importância das leis na manutenção da ordem, na manutenção da polis, né? Ele ressalta ainda a importância da ética e da política. Nós já conversamos isso com vocês lá em Ciência Política, né? Lá em Ciência Política, nós já falamos que o governante deveria ter uma conduta ética, moral ilibada.
quando ele escreveu também um outro livro chamado Ética a Nicômaco, Nicômaco era seu filho, ele dá os conceitos, ele ressalta a importância da ética, da conduta ética na atividade profissional do seu próprio filho. Então, para Aristóteles, a ética, as leis, a política tinham uma grande importância, pois todas elas estavam relacionadas juntas, né? Ou seja, a ideia de justiça, a ideia de direito, era impossível se falar, estar alheio às ideias, então, de ética, de política, dentro da sociedade. Bom, e aqui, voltando no slide aqui, né, Sócrates afirmava que somente pessoas racionais, somente pessoas que pensam, somente pessoas somente pessoas que raciocinam sobre o que é certo ou é errado que têm condição de alcançar e chegar-se à concepção daquilo que é justo. Sócrates, ele afirmava que as leis poderiam até mudar de acordo com o contexto histórico, mas os princípios basilares dessas leis, elas não mudavam, porque havia uma lei natural, independentemente do próprio arbítrio humano, universal, fonte primordial, fonte primordial de todo direito positivo, expressão da vontade divina promulgada pela voz da consciência. E aqui, nisso que foi escrito, está escrito aí, dito por Sócrates, aquilo que a gente vai estudar mais na frente, quando nós estivermos discutindo o justo naturalismo, tá? A doutrina clássica do direito natural, que tem um embrião do seu pensamento aqui em Sócrates, né? Já falamos aqui com vocês, a ideia de Sócrates é que a ordem e a posse social dependem das atitudes humanas em respeitar ou não a lei do Estado. Depois nós tivemos Sócrates, né? Sócrates, deixa eu só falar uma coisa aqui, depois a gente vai voltar mais sobre o pensamento de Sócrates, porque Platão fala sobre... Platão não, Aristóteles fala sobre este ponto, que é a questão da doutrina clássica do direito natural, né? Segundo a doutrina que nós temos do direito natural, a fonte do direito, da justiça, seria uma fonte da própria natureza do homem. O direito, para ser considerado justo, ele deveria estar baseado em princípios eternos, em princípios imutáveis e universais que iriam pautar a construção de a produção de cada sociedade. Tá? Platão, ele também tinha, bebendo da fonte, lógico, né, discípulo de Sócrates, ele também tinha a mesma preocupação de Sócrates. Ele queria estabelecer certas verdades imutáveis. O seu pensamento passa muito por esta ideia, né,
de buscar as verdades imutáveis. Para ele, essas verdades eram o que era eternamente é, verdadeiro, eternamente belo e eternamente bom. E aí ele tem uma preocupação no que diz respeito ao direito, à ordem, à manutenção dessa ordem, é sobre qual era a origem das regras jurídicas, ou qual era a origem do direito especificamente. Como nós já falamos aqui com vocês há pouco instante, os sofistas, eles eram relativistas, né? A ideia de verdade para eles modificavam de acordo com a situação. Dependia muito do momento, dependia muito da realidade. Platão ia um pouco mais além. O estabelecimento da lei e o estabelecimento da ordem só poderia ser considerado na medida em que fosse estabelecido por convenção, ou seja, na medida em que todos criassem o mesmo padrão jurídico, criassem o mesmo ordenamento jurídico para garantir a estrutura e a ordem dentro da sociedade. Então, a ideia de justiça estava na ideia de fazer o bem, de não dar prejuízo a ninguém, de ser honesto, de não prejudicar o outro, como está escrito em Li. Então, a justiça era não prejudicar ninguém, ou seja, a conduta ética, moral do sujeito, do indivíduo, do governante, deveria ser uma conduta boa, uma conduta que mantivessem a estrutura da ordem social, tá? Segundo Platão, se você prejudicasse alguém, você trazia prejuízo à sociedade, tá? E na concepção de Platão, prejuízo aqui não é você fazer um pré-julgamento somente do outro ou da realidade, é você fazer uma diminuição de valor, tá? Segundo ele, quando prejudicamos alguém, esse alguém se torna menos perfeito e perde valor. Então, o respeito é essencial, o respeito deveria ser buscado, então, por todas as outras pessoas. Opa. Bom, e aqui, depois, nós temos Aristóteles, né? Aristóteles, ele era discípulo de Platão, mas ele foi muito mais além aos próprios pensamentos de Platão, e ele criou a sua própria academia, tá? Ele criou a sua própria escola filosófica, chamada Liceu. Ele saiu da academia de Platão e ele foi mais além, ele expandiu os pensamentos aí de Platão. Então, Aristóteles acreditava que um homem, ele acreditava que um homem tem dificuldade em proceder-se eticamente, pois ele é uma pessoa moralmente imperfeita. Ele tinha essa consciência, ele sabia dessa realidade, que o homem era uma pessoa, era um conjunto, o homem era uma pessoa falha. O homem, ele lutava para buscar a perfeição, mas ele tinha muitos vícios, e esses vícios aí levava a ele a ser uma pessoa imperfeita, no sentido de, muitas vezes, de não fazer aquilo que ele deveria fazer de acordo com os padrões estabelecidos na sociedade. A grande virtude moral de uma pessoa era evitar
extremos no comportamento, procurando sempre o contrário, estabelecer um meio termo. Essa era a ideia. Você não podia nem ser de extrema esquerda nem extrema direita. Você deveria procurar um eixo. Você deveria procurar atingir o meio, né? É a tal da doutrina que é chamada de justo meio, tá? De justo meio, tá? Muito importante aí nessa concepção dele. Outra coisa, a ideia de ética e política, nós já até falamos aqui, é muito importante nessa concepção, na concepção de Aristóteles, do pensamento aristotélico, porque a pessoa que age, a pessoa que age eticamente, principalmente na política, ela leva as outras pessoas a viver bem. Política não é só conquistar o poder, política é fazer o outro feliz. E uma pessoa só pode fazer uma outra pessoa feliz se se viver de maneira ética, tá? Aristóteles, então, gente, ele é considerado o pai do direito natural, tá? Ele é considerado o pai do direito natural. A discussãozinha que nós começamos aqui a falar em instantes, né? Por quê? Porque ele retoma o pensamento de Sócrates, ele retoma o pensamento de Sócrates e ele retoma o pensamento de Platão, né? E dá ênfase no direito natural. Veja, deixa eu ver aqui se eu... André Galteri de Oliveira, ele faz um resuminho pequeno sobre essa concepção de direito aristotélico, ele, sobre o direito, ou sobre direito natural, ele fala o seguinte: o direito é entendido como aquilo que é devido a alguém, ou seja, o direito é aquela coisa que, estando atribuída a um sujeito, que é seu titular, é devida a esse. Ou seja, na doutrina clássica, encontramos os termos direito e justos utilizados como sinônimos. Em Ética Nicômaco, né, encontramos a análise precisa do conceito de direito derivado da noção de justiça. Aristóteles chegava a ele distinguindo da justiça num sentido muito geral da palavra, uma justiça específica ou uma justiça particular, atividade que tinha por finalidade estabelecer boas relações entre os bens e outras vantagens que os homens devem partilhar entre si na comunidade e salvaguardar as proporções. O objetivo desta atividade era a justa partilha realizada ou a justa parte de cada um que constituía o direito, tá? Então, esta ideia é uma ideia muito forte, é uma ideia de direito natural que estava impregnado, enraizado na própria, na própria vivência do ser humano, tá? Nesse sentido aí, o direito, dentro do direito natural, o justo é aquele que caracteriza-se por viver de maneira reta, é aquele que se caracteriza pelo fazer o bem, tá? Todo aquele que é justo, todo aquele que faz o bem, ele realiza a justiça. Esse é o objeto da justiça. Esse é a própria ideia de concepção do direito, tanto de Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Nesse sentido aí, gente, o homem o homem considerado bom é aquele que desempenha as ações boas, é aquele que faz coisas boas, né? E quando ele faz coisas boas, ele está com o objetivo de alcançar a perfeição.
Essa seria a perfeita natureza do homem. E para ele alcançar essa perfeição, ele deveria criar regras que o fariam ser feliz ou que o fariam a ser pessoas boas, né? E que eles o chamavam de direito natural, tá? Ah, vamos usar um exemplo. Para determinar, por exemplo, o que era bom por natureza, né, o homem precisaria entender o que seria a própria natureza humana. Então, eles conseguiam, tinham duas respostas para entender esta realidade da própria natureza humana. Era o que distinguia os seres humanos dos outros animais. O que distinguia os homens dos animais seriam as suas próprias ações racionais diante da coisa. E o segundo momento, a segunda resposta, para entender o que é o homem por sua própria natureza, é que ele seria um ser social. E nesse sentido aí, a perfeição da natureza do homem supõe uma vida social justa. E essa vida social justa, segundo eles, era a própria justiça. Essa sociabilidade, né, possui um caráter essencialmente político, pois isso só é possível ser resolvido por meio de convenções. E essas convenções que trazem uma melhor qualidade de vida e que traz também uma melhor e o que traz também uma sociedade mais justa e ordeira, né? E para que essa sociedade mais justa e ordeira, é lógico que deveria dar ênfase à questão da política, né? E aqui nós estamos vendo, nós já conversamos com isso com vocês em ciência política, novamente falando. Então, Aristóteles, ele discute a ideia de divisão de poderes, ele vai dizer que os poderes são distintos, com competências diferentes, trazendo a concepção moderna para poder nos dias de hoje, e diferenciando poder executivo, legislativo e judiciário, né? Ele vai distinguir três formas de governos, né? De constituição políticas, que é a monarquia, a aristocracia e a política, e as suas formas desvirtuadas, que é a tirania, a oligarquia e a democracia, e ele vai dizer dois tipos de justo, o justo natural e o justo político, né? O justo natural seria aquele que expressa uma justiça objetiva e imutável, tá? E não aquele que sofre interferência. O justo político é a própria lei positiva que tem a sua origem na vontade do legislador e que sofre a atuação a sua variação no espaço temporal. E aí, ainda dando um pouquinho mais na ênfase da doutrina do justo meio, né? A justiça é uma virtude mediana ou meio termo entre dois extremos. E aí, nesse sentido, ele alarga as tendas, né, Felipe? Ele aumenta a concepção de direito e de justiça em relação aos pré-socráticos, a Sócrates e a Platão, e ele vai dizer que justiça vai muito mais além do que obedecer às leis, que justiça está muito relacionado com a ideia de igualdade, que é tratar as pessoas, tratar os iguais de maneira igual, né? Nesse sentido aí, para Aristóteles, é natural aquilo que possui a mesma força em todos os lugares, independente do ser humano. Existem a ideia do justo convencionado, que é aquele que decorre da força da lei, né? Este pode
divergir-se de um local para outro, de um tempo para outro, de uma determinada realidade para outro, né? Mas o fato é que Aristóteles compreendia a justiça como uma virtude. E como todas essas virtudes, ela é o meio termo entre o excesso e a insuficiência de uma mesma característica, tá? Então, veja bem, justiça é como uma virtude, e como todas as virtudes, ela é um meio termo entre o excesso e a insuficiência de uma característica, né? Segundo ele, a virtude estaria no meio termo, né? Ah, para ele, os vícios seriam os excessos e a virtude era o meio termo, né? É, em Ética Nicômano, ele traz alguns exemplos de virtudes e de vícios, né? Ele diz o seguinte, que virtude, a pessoa justa é aquele que buscava um meio termo, e a pessoa virtuosa seria aquela pessoa que seria corajosa, temperante, com liberalidade, uma com magnificência, com respeito próprio, com gentileza, com justa indignação, ao contrário daqueles que eram viciados, que tinham vício por excesso ou vício por deficiência, que seriam pessoas temerosas, que teriam libertinagem, que são vulgares, que são vaidosas, são invejosas, ou que são covardes, ou que demonstram indiferença constantemente, e assim por diante, né? Então, para Aristóteles, a justiça era a mais importante dessas virtudes, tá? E o excesso o excesso acontecia quando o mal ele era aplicado, quando o mal ganhava força, quando a justiça deixava de ser algo justo para ser algo injusto, né? E aí vem a ideia de ética para Aristóteles, né? Ética significa hábito. As pessoas deveriam ter hábito, deveriam ter uma constância no seu comportamento ético, no sentido de procurar sempre fazer o bem, que é uma prática virtuosa, né? É, aqui, nesse slide aqui, nós temos diversas formas nós temos diversas formas de justiça de acordo com a concepção aristotélica, né? Para Aristóteles, gente, a justiça, ela poderia se expressar ou poderia ser de diversos tipos ou maneiras, tá? Por exemplo, é, a primeira das justiças poderia ser a justiça legal, ou chamada também por ele de justiça total. É aquela justiça que nós falamos, da obediência às leis, a obediência das leis positivadas que geram o bem comum. Também havia o justo particular. O justo particular seria o gênero do justo total e refere-se ao relacionamento entre as partes, né? Entre as partes, entre a vida das pessoas, do indivíduo dentro da sociedade. Do justo particular deriva a justiça distributiva, que se relaciona à distribuição dos bens pelo Estado. Justiça distributiva ou justiça proporcional, tá? Constitui na distribuição proporcional ao mérito de cada um, de bens ou de honra. É dar a cada um o que lhe é devido, segundo uma igualdade. Vejam, tomando as ideias do pensamento lá dos socráticos, né? Também
ele trabalha a ideia de que o justo particular é, é o justo corretivo, que consiste na reparação dos danos ocasionados na relação entre os indivíduos. Então, justiça comutativa é a justiça da reparação, é a justiça a justiça das trocas, da correção, da reparação dos danos causados entre as pessoas. Então, o objetivo da justiça comutativa, ou justiça de reparação, é corrigir a igualdade entre os particulares, que decorre das relações de trocas mercantis, de formas com os objetos, de que os objetos são trocados, né? De que forma esses objetos são trocados ou são trabalhados. Deixa eu ver quantas horas. Ixi, são... Ok. Só para a gente terminar, por hoje, porque já sextou, né? Não vai dar tempo. Olha, o ideal é que vocês, ok? O ideal é que vocês deem uma lida na introdução deste assunto que nós estamos tratando aqui, tá, gente? Eu coloquei lá no Liceu para vocês, eu coloquei lá no Liceu, desculpa, no Liceu não, eu coloquei lá lá no portal AVA de vocês, na sala de aula sua, na parte de publicações, este material do qual nós estamos falando, tá? Então, lá tem um texto chamado Introdução, lá tem um texto chamado Introdução à Filosofia, que fala sobre a origem da filosofia, sobre a finalidade da filosofia, por que é que a filosofia ela ganhou força entre os gregos, qual a diferença, se é que há diferença entre filosofia do direito, né, e filosofia geral. Então, é importante que vocês deem uma lida lá. Outra coisa, eu coloquei um texto lá para vocês, falando sobre os principais pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Então, dá para vocês terem uma abertura vocês abrirem a mente sobre este assunto lá para vocês, tá? Então, vocês têm um bom material para ter uma boa semana estudando, principalmente para o Felipe. Felipe está aí com Covid, né? E vai ter que ficar 14 dias em casa, né, Felipe? E aí, então, ele não está aí, tá vendo? Viu como é que a gente faz chamada? E então, Felipe, aí você vai estudar, ler durante esses 14 dias aí até falar chega, né? Agora, falando sério, gente, tem um outro texto que eu postei para vocês, é um outro texto que está lá chamado Por que filosofia e para que filosofia, né? Esse texto está lá, eu gostaria que vocês lessem. Toda a prova nossa de primeira VA, a gente tira umas duas ou três, umas duas ou três perguntinhas de prova de primeira VA desse texto. E eu vou passar alguns exercícios para vocês a respeito deste texto mais para vocês fazerem para entregar. Alguma dúvida aí, gente? Muito bem, Lorena. Meio ponto, Lorena. Os outros não estão aí, né? O Denis está aí, a Tainara está aí, o Márcio está aí, a Ayrton está aí, o Elton está aí, Cauê está aí, Denison está aí, Rosana, Ana Paula, José Carlos, Tairine. Muito bem. Não,
Júlia, Amanda. Não, o Ayrton, você é feio demais. Cauê. Só o Felipe, né? Pois é. Quarta-feira, Cauê, o Felipe, o pessoal da classe onde é que ele estava lá, fala que ele estava pagando os pecados. Ele foi assistir aula de religião porque os pecados dele estavam muito, muito, muito. Aí agora vem o tal da Covid, né? E aí ele some. A esposa está aí puxando a orelha dele do lado, né? Vamos escrever aqui. Cadê você, Felipe? Quer ver? Ele vai aparecer? Ah, apareceu agora. Só porque alguém falou que nós estamos indo embora, Felipe. Né? O que todos vocês ganharam e o Felipe não ganhou? Fala para ele aí. Acho que não. Não, não vai longe também não, né, aí tem gente boa. Todo mundo peca um pouquinho, todo mundo erra, né? Quem não errou, atira a primeira Ó, pedra. meu som falhou, eu tive que sair e voltar. Foi porque não estava ouvindo. Caiu aqui, deu um problema. Eu não Aham. quis causar dano na reunião, né? Foi só por isso. É pensando em vocês. Você é amigo da gente, você está aqui no coração. Ó, aí tá malvado, viu? Você viu o que a gente falou a respeito de oratória? É isso. Você ouviu? Gente, ok, já que não tem nenhuma dúvida, com exceção do Felipe, que eu não vou perguntar, porque ele teve que sair e voltar, né? E ele deve estar cheio de dúvidas. Não fala para ele, não, gente, o que ele deixou de ganhar, tá? Então, a gente vai ficar por aqui hoje, né? E aí, vocês querem pegar um pouquinho mais, leiam um texto, e além de ler o texto, assistam um vídeo também, e durante a semana eu vou postar uma atividadezinha aí para vocês entregarem na prova nossa, perto da prova nossa. Ok, gente? Então, beleza. Já que sextou, então, né? Já que sextou, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu vou parar a gravação. Até mais. Até mais. Bom final de semana para todos vocês. Vamos orar por Felipe. Tomara que ele não tenha Covid, né? Boa noite, gente. Até mais.